Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez, eu, Padre João Cláudio, nas ondas da nossa internet, na nossa reflexão diária do Santo Evangelho, neste domingo, dia 18 de fevereiro, o primeiro domingo da Quaresma. Eu costumo dizer que a Quaresma é um grande retiro espiritual, onde as palestras são o próprio Cristo que nos dá através do Evangelho. A nossa preparação para a Páscoa. Dia 18, no movimento de Schanstatt, é dia de renovação da aliança de amor. Por isso eu queria agradecer a Solange, do movimento de Schanstatt, que nos deu essa belíssima casula. Por favor, Fábio Luiz, com a Mãe Rainha. Aqui está a Mãe Rainha, uma casula que veio lá de São Paulo. Eu quero agradecer, a Solange por esse gesto. É a segunda casula que ela nos presenteia aqui à nossa igreja. Muito obrigado. Vamos ao Evangelho de hoje. É pequeno hoje. Esse ano B, Evangelho de Marcos, ele é pequeno, ele é mais curto, mas não menos importante. Vamos prestar atenção. Marcos, capítulo 1, versículos de 12 a 15. Marcos, capítulo 1, versículos de 12 a 15. Não nos esqueçamos, voltamos aos nossos horários de missa hoje, às 8 da manhã e às 10, tá? Estamos voltando já nessa reta aí inicial deste ano que se inicia. Marcos 1, 12 a 15. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias. E aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Interessante, né? Porque São Marcos, ele fala: ide pregar o Evangelho a todas as criaturas. Quem crer e for batizado será salvo. Então, São Marcos sempre fala de evangelizar, de anunciar. E a primeira coisa interessante nesse primeiro domingo da Quaresma é que o Espírito Santo movia. Jesus era pleno do Espírito Santo. Jesus é pleno, porque ele, o Pai e o Espírito, é um só Deus em três pessoas distintas. Então, Jesus era conduzido profundamente pelo Espírito Santo. E o Espírito que conduz os gestos e as ações de Jesus o leva até o deserto. Jesus também é conduzido. Jesus não faz o seu caminho por fazer só. Jesus, ele segue a missão do Pai, segue o impulso do Espírito Santo. E o Espírito leva Jesus para onde? Para o deserto. Na nossa vida, nós também somos conduzidos ao deserto. Não aquele deserto climático, lá da região de Israel, onde hoje é Israel, mas um deserto espiritual, uma secura espiritual. Nós passamos por isso. E nós temos que aprender a saber lidar com os nossos desertos através daquilo que a Quaresma nos indica: a oração, o jejum e também a esmola. Para que a gente possa obter nessa experiência do deserto, o quê? Um crescimento espiritual que se dá também através de quê? Da tentação. O demônio tenta Jesus. A tentação, ela tem que ser olhada como o quê? Como um trampolim para nos impulsionar mais a Deus e não para nos afundarmos nesse abismo.
do pecado. A tentação, ela deve ser revertida. Sabe aquela coisa da cobra? Qual é o remédio para o veneno da cobra? O próprio veneno. Então, meus irmãos e minhas irmãs, queridos e queridas, vamos usar o antídoto do próprio veneno. Na tentação, vamos fazer com que a tentação seja um objeto de crescimento espiritual para nós, para que a gente possa se mover. Qual foi a consequência da experiência de Jesus no deserto? Depois dos 40 dias, onde Jesus parecia abatido, onde Jesus parecia cansado, esfomeado, aquela experiência fez com que Jesus se colocasse em movimento. Ele foi para Galiléia, ele foi pregando, dizendo que o tempo já se completou. Jesus se coloca em movimento pela força espiritual, de dentro para fora, que o faz ir anunciar a sua missão, que o reino de Deus está próximo. Mas o reino não é um lugar, o reino, gente, não são valores. O reino é a própria pessoa de Jesus. Quando ele falava o reino está próximo, ele estava dizendo, você está olhando para o reino é ele, o próprio Senhor. Fiquemos em paz e que o Senhor nos acompanhe.